Olga! Nuzdar Numish Thrakol Bilakar Nuak Nash. A realidade é vista como ficção, e a ficção é assistida como realidade. Deve-se acreditar em qual verdade? Aí dependerá do ponto de vista de cada um. Há alguns que acreditam em premonição. Já outros sabem que tudo faz parte do aviso de Deus para a humanidade do que há de vir. Duvidar ou acreditar não fará mais sentido no grande dia. Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, dorminhocos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Portanto, despertai, despertai. Episódio 48. Dai a Deus o que é de Deus, e aos pastores o que é dos pastores. Neste vídeo você verá Satanás relatando revelações intrigantes sobre uma realidade tão devastadora. Como tais condutas pervertem o direito de quem devia ser socorrido com os recursos que entram nas igrejas milionárias. Como o inimigo vem corrompendo líderes que não praticam o maior princípio do Evangelho, o amor ao próximo, aos necessitados, às viúvas. Antes são devoradores diabólicos, mas antes faço uma observação. Não quero afirmar que ofertar e dizimar seja um crime, mas esse vídeo provocará uma necessária reflexão em você. E para reforçar esse assunto, te convido a assistir esses 2 vídeos feitos pelo Tiago Lima. Mas de uma coisa é certa: Deus está irado com a falta de socorro aos pobres oprimidos, os quais muitos líderes milionários negligenciam o socorro devido, para tornarem-se cada vez mais ricos. Mal sabem que são pobres e nus. Veja. Jesus não manda a igreja dar o dízimo porque o dízimo foi para Israel e não para a igreja. E em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus está conversando com os judeus, fariseus que estavam ali recolhendo o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, para levarem ao templo enquanto ele ainda estava de pé. Portanto, haviam pessoas precisando comer, porque o dízimo era alimento e não dinheiro. Ali então Jesus diz: olha, não omitam essa prática, mas não se esqueçam do principal, que é o bom senso, a misericórdia e a fé. O dízimo não é uma taxa de dinheiro. O dízimo era parte da alimentação conseguida pelos agricultores, que deveria ser levada para socorrer pessoas. A preocupação de Deus com o dízimo era alimentar gente e não enriquecer líderes. Coisa que eu falei que eu deixei de ser cristão. Por quê? Porque não tem como. Você vai ser taxado como um louco, como um herege, menos como cristão. Você vai pregar contra tempo. Eu estou pregando que é igual Jesus. Jesus, quando pregava e evangelizava, não era para levar ninguém para templo, para dar oferta e muito menos dízimo. E se eu ensino isso hoje, eu sou o quê? No Brasil, no país que nós temos, que é um país cristão, eu sou herege. Eu estou indo dentro da Bíblia e aqueles que adoram dentro do templo estão contra ela. Não sou eu que estou contra a Bíblia. Não sou eu que estou tirando a Bíblia, não. São as pessoas que estão manipulando a verdade, criando a mentira apenas para sobressair. Você não dá o dízimo que você ainda não é salvo. Você não dá oferta que ainda você não é salvo. Ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8: roubará o homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Dízimo e oferta. Primeiro aos Coríntios 6:10: ficarão de fora, não entrarão no reino de Deus os roubadores. Mentira! Nega uma verdade das escrituras. O R.R. Soares, ele afirma que quem não der o dízimo não pode ser salvo. Ele diz lá em 2 Coríntios 6:9: nem os sodomitas, efeminados, nem os ladrões herdarão o reino do céu. Ele vai para Malaquias 10: roubará o homem o Senhor teu Deus? E vocês perguntam assim: quem me roubará? No dízimo de oferta. Quem não dá dízimo de oferta é ladrão. O ladrão, segundo 2 Coríntios 6:9, vai para o inferno. Então quem não dá dízimo é ladrão, quem é ladrão vai para o inferno. Ou seja, a expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Heresia! Heresia! Sai, não vê, desliga a TV, anuncia pra todo mundo, heresia. Onde já se viu ensinar isso, gente? Então a salvação é comprada.
Salvação vale 10% do que você ganha. Salmo 46, 39 diz: a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. O vídeo está apenas começando. Você está pronto para ouvir o que não deseja ouvir? Ou você está disposto a defender pastores mercenários que com suas ambições cavalgam para o inferno? Muito cuidado para não ser arrastado pela carruagem, pois sou eu quem estou montado nos cavalos trajados de pastor. Como vocês são previsíveis, sempre prontos para culpar os políticos por toda a miséria do mundo. E de fato eles são culpados. Mas sabem quem poderia realmente fazer a diferença? A igreja. Sim, aquela instituição que se autoproclama representante do Deus Altíssimo. Mas não se iludam. Se há algo que eu aprendi ao longo dos séculos, é que os líderes religiosos também adoram o poder, o luxo e a influência. E como eles sabem manipular seus rebanhos, pastores, bispos e apóstolos milionários, voando em jatinhos particulares, pregando sobre prosperidade, enquanto suas ovelhas mal têm o que comer. Jesus disse: mas quem ouve? Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes. Estava nu e não me vestistes. Adoeci e estive na prisão e não me visitastes. Mateus 25, 42, 43. Ah, como essas palavras de Jesus são ignoradas. Ele deixou claro que o verdadeiro evangelho não está em templos suntuosos, nem em campanhas para arrecadar fortunas, mas no cuidado com o necessitado. No entanto, as igrejas modernas pregam uma teologia onde Deus é uma máquina de multiplicar dinheiro. Elas incentivam seus fiéis a ofertar e dizimar sob promessas de bênçãos, sem ao menos prestar contas de como esse dinheiro é utilizado. Mas será que essa fortuna arrecadada está sendo usada para cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas? Ou será que está financiando um império de pedra e ouro, um templo de 600 milhões para glorificar a quem? Vou lhes contar uma história real. No Brasil, uma das maiores igrejas evangélicas do país construiu um templo faraônico, custando cerca de 600 milhões de reais. Para quê? Para a glória de Deus? Não sejam ingênuos. Foi para arrecadar ainda mais dinheiro a longo prazo. Vamos pensar. Se um templo desse porte comporta mais de 10 mil pessoas por culto, e cada fiel dá uma oferta mínima de 20 reais, em um único culto arrecadam 200 mil reais. E se forem 3 cultos por dia? 600 mil reais. Agora multipliquem isso pelos 365 dias do ano. Estamos falando de mais de 200 milhões de reais por ano. E isso sem contar os dízimos. Se metade dos membros dessa igreja for dizimista fiel e doar 10% de seus salários, e se considerarmos um salário médio de 2 mil, temos um fluxo de centenas de milhões de reais anuais apenas dessa igreja. Agora, imaginem isso multiplicado pelas inúmeras filiais que ela possui pelo Brasil. A verdadeira pergunta: onde está esse dinheiro? O que poderia ser feito com tanto dinheiro? Ah, como eu detesto pensar nisso, mas preciso admitir. Se esse recurso fosse utilizado corretamente, milhões de vidas poderiam ser transformadas. Vamos a alguns cálculos. Um prato de comida para um necessitado custa em média 10 reais. Com 200 milhões de reais por ano, poderiam ser distribuídas 20 milhões de refeições. Um salário mínimo no Brasil gira em torno de R$ 1.500. Isso significa que poderiam empregar mais de 130 mil pessoas com um salário digno por um ano inteiro. Escolas poderiam ser construídas e mantidas para ensinar crianças carentes, rompendo o ciclo da pobreza. Clínicas de atendimento gratuito poderiam ser erguidas para tratar doentes sem condições de pagar um plano de saúde. Mas não,
Esse dinheiro está investido em prédios luxuosos, em campanhas publicitárias para atrair mais fiéis e, claro, no estilo de vida Nabucodonosor de seus líderes. A divisão que eu amo criar. E sabem o que mais me agrada? A divisão dentro do próprio meio evangélico. Igrejas brigam entre si por território, por fiéis, por influência. Cada denominação quer ser mais relevante que a outra. Enquanto isso, o Evangelho de Cristo, aquele que deveria unir os crentes em um só corpo, fica esquecido. Jesus orou para que houvesse unidade entre os seus seguidores, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21. Mas isso não acontece. E sabem por quê? Porque se houvesse verdadeira união, os cristãos formariam uma força tão poderosa que meu reino seria abalado. Milhares de pessoas deixariam de sofrer e o amor genuíno de Cristo seria revelado ao mundo. A igreja que pede, mas não dá. A Bíblia também ensina sobre a responsabilidade de ajudar os necessitados. Ora, qualquer que tiver recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Mas hoje, a igreja moderna não quer saber das necessidades dos fiéis. Ela quer saber de suas carteiras. Os líderes dizem: Deus vai te prosperar. Mas primeiro você precisa semear. E as pessoas, na esperança de uma vida melhor, dão tudo o que têm. Se ao menos soubessem que Deus nunca ordenou que sua obra fosse sustentada à custa da exploração dos pobres. Mas eu, Satanás, faço questão de manter essa mentira viva. O que poderia ser diferente? Imaginem por um momento que as igrejas de fato se unissem e decidissem agir como o verdadeiro corpo de Cristo. Se ao invés de um templo de 600 milhões, construíssem milhares de casas populares. Se ao invés de investir em marketing para atrair fiéis, investissem em escolas e universidades acessíveis para os menos favorecidos. Se ao invés de enriquecerem seus líderes, destinassem os dízimos para projetos reais de transformação social. Mas isso, claro, não acontece. E eu, Satanás, fico aqui saboreando essa ironia. A verdade está nos olhos de quem quer ver. O mais engraçado é que tudo isso está na Bíblia, mas poucos se atrevem a questionar. Afinal, é mais fácil continuar acreditando que dar dinheiro para a igreja automaticamente gera bênçãos do que exigir transparência e justiça. Ah, humanos, como são fáceis de enganar. Enquanto eu puder manter os líderes religiosos obcecados por poder e os fiéis cegos em sua fé financeira, continuarei reinando sobre essa ilusão. E assim, a fome, a miséria e o descaso continuam. Não porque Deus assim quer, mas porque aqueles que deveriam fazer a diferença decidiram investir em seu próprio reino, ao invés do reino de Deus. Afinal, para que alimentar os famintos quando se pode alimentar o próprio bolso? Dai a Deus o que é de Deus, e aos pastores o que é dos pastores. Ah, essa frase. Eu simplesmente adoro como ela é usada nos púlpitos modernos. Jesus, claro, disse algo parecido. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. Mas vejam só como os tempos mudaram. Hoje, a versão revisada e ampliada das igrejas poderia muito bem ser: dai a Deus o que é de Deus, e aos pastores o que é dos pastores. E como essa distinção é maravilhosa. O que é de Deus? Bom, segundo as Escrituras, o que realmente pertence a Deus. Ah, vejam só, a adoração sincera, João 4:23-24, o amor ao próximo, Marcos 12:31, a justiça e a misericórdia, Miqueias 6:8, a compaixão pelos necessitados, Mateus 25:35-36. Mas essas coisas, como são difíceis. Elas exigem mudança de caráter, renúncia, compromisso genuíno. Quem quer isso? Muito melhor transformar tudo isso em um sistema financeiro bem estruturado. E o que é dos pastores? Essa parte é fácil. O que pertence aos pastores, vamos listar. O dízimo, claro. Porque Deus precisa de dinheiro, não é mesmo?
Ou melhor, os pastores precisam. As ofertas voluntárias que são cobradas com mais insistência do que imposto de renda. As casas luxuosas, porque o servo de Deus não pode viver na miséria. Os jatinhos particulares, porque pregar de classe econômica cansa a unção. As redes de TV e rádio, que, ironicamente, são pagas pelos fiéis para que eles mesmos sejam convencidos a doar mais dinheiro. Percebem a mágica? Enquanto Jesus falava de uma devoção pura e sincera, seus autoproclamados representantes hoje transformaram essa devoção em um sistema de arrecadação permanente. A grande confusão. O reino de Deus versus o império dos homens. Jesus dizia: não ajunteis para vós tesouros na terra. Mateus 6,19. Mas os pastores modernos parecem ter interpretado como: ajuntai para vós templos milionários, propriedades e contas bancárias recheadas, porque isso é um sinal de fé. Eu me divirto com essa ironia. Quando um pobre questiona onde vai parar todo o dinheiro arrecadado, ele é chamado de murmurador sem fé. Mas quando um pastor constrói um mega empire de luxo, dizem que Deus o está abençoando. Oh, como é fácil manipular as escrituras para justificar os próprios interesses. Afinal, quem está ganhando com tudo isso? Imaginem, se uma igreja com 500 mil membros arrecada em média R$200 por mês por pessoa entre dízimos e ofertas, estamos falando de 100 milhões de reais por mês. Em um ano, isso ultrapassa 1 bilhão. Agora, vejam só a ironia. Com esse dinheiro poderiam acabar com a fome em diversas comunidades, construir escolas, hospitais, oferecer moradia digna para famílias inteiras. Mas o que fazem? Constroem um novo templo para a glória de Deus. Ou, melhor dizendo, para garantir que mais dinheiro continue fluindo. Porque, sejamos honestos, quem está realmente se beneficiando? Deus, os pobres, ou os líderes religiosos que controlam essa máquina financeira? A conclusão que ninguém quer ouvir. Dai a Deus o que é de Deus. Ah, claro, Deus quer corações sinceros, amor verdadeiro e justiça. Dai aos pastores o que é dos pastores. Bem, eles querem seu bolso, sua obediência cega e sua incapacidade de questionar. E enquanto essa fórmula funcionar, eu, Satanás, continuo tranquilo. Porque no final, poucos realmente entenderam o que Jesus queria dizer. Tem que chegar esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde você tá abrindo os envelopes? É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente. Não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão no bolso. Dá seu dízimo e não queira saber o que vão fazer com ele. Isso já foi tempo. Hoje é preciso saber sim. Tem muita gente enriquecendo com o dinheiro da igreja. Não são pastores, são mercenários. Que não cuida das ovelhas, mas que alanda a ovelha. Então a gente precisa estar em lugares responsáveis. Que vai fazer com o dinheiro que você ganhou suado para fazer a obra do Senhor desenvolver. Quem está entendendo, diga glória a Deus. As pregações é chamando você para fazer sacrifício, campanhas suficientes, dar o seu dízimo não, seu boi. Não traga essa ofertinha não. Essa ofertinha vergonhosa, traz seu boi. É raspa o teu cofre, raspa teu bolso, traz para a casa de Deus. Dá seu dízimo e não queira saber o que vão fazer com ele. Isso já foi tempo. Hoje é preciso saber sim. A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar R$31.500 a um fiel após um pastor convencê-lo a doar o dinheiro que ele recebeu pela venda de uma padaria. O caso aconteceu num templo localizado na Avenida Cruz Cabugá, na região central do Recife. Você vai ouvir comigo um trecho do áudio. O pastor, ele aparece supostamente criticando o fiel.
Não toca naquilo que é sacrifício, seu Manuel. Se o senhor tocar, sua vida não vai mudar. Pega o valor, pega tudo que o senhor tem, põe no altar, no sacrifício, para Deus te abençoar. A justiça considerou que o pastor se aproveitou da ingenuidade do fiel e agiu em desacordo com a boa-fé e os fins sociais da atividade religiosa. E aí, condenou a igreja e o pastor por abuso de direito. Ai de vós, hipócritas, são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação? Essas palavras vêm da boca do nosso Senhor. E as palavras mais duras de Deus não eram para os pecadores, mas eram sempre reservadas a religiosos. Porque nunca existiu ninguém em toda a história que odiasse mais a religião do que nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca quis a nossa religião. Tudo o que ele queria éramos nós por completo. A igreja deve ser um lugar de refúgio, um santuário puro, não um lugar de poder. Mas esse entendimento se reserva para o dia do juízo, onde todos que não serviu a Cristo de forma verdadeira verão que seu fim é de dor e muito tormento para todo o sempre. 1 Timóteo 6,5 Disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja fonte de lucro. Aparta-te dos tais. Mateus 21, 12, 13 E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus 7,15 Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Não tenha dúvidas. O diabo está implantado na maioria das igrejas não só para sugar o dinheiro dos fiéis cegos e sem discernimento, mas ele está nas igrejas para aprisionar as pessoas, para torná-las escravas da falsa prosperidade, a qual nunca chegam para muitos por buscarem a Deus por interesses. Sendo assim, elas acabam caindo em falsas promessas desses falsos profetas do engano. E lembre-se, o diabo se transforma em anjo de luz para aparentar-se do bem. Mas quem é de Deus tudo discerne perfeitamente e não se deixa enganar. O verdadeiro evangelho não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus.